queridos amigos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Agradeço à Web Luz a oportunidade de estar aqui falando com vocês neste colóquio com Mariluza. Vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. Não intente fazer o que nem Cristo conseguiu. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de ajudar a todos. Livro Agenda Cristã, Espírito André Luiz. Vamos trazer um brasileiro à baila para que vocês o conheçam e pensem naquilo que ele descobriu como professor e pesquisador emérito da PUC de Goiânia. O senhor Altair Salles Barbosa é antropólogo formado pela Universidade do Chile e arqueólogo também formado pelo Museu de Nova York de Antropologia e de História Natural de Washington. Este homem, estudando, pesquisando, ele criou em Goiânia um instituto, o Instituto do Trópico Subúmido, e fez um memorial do Cerrado brasileiro, um local que é visitado, conhecido por muitos turistas e apreciado no mundo inteiro. Mas o que é importante é que ele concluiu que o Cerrado existe no mundo há 35 milhões de anos. Tem um terreno poroso e tem plantas que possuem raízes tão profundas que é como se fosse uma floresta amazônica abaixo do solo. E ele concluiu que a destruição do cerrado no Brasil provoca a seca, provoca acabar-se com todos os lençóis aquíferos do país, portanto com as fontes, com as nascentes dos rios, provocando uma seca intermitente. E, por incrível que pareça, também concluiu que a destruição do cerrado está atingindo tamanha dimensão que provavelmente isto é irreversível atualmente. Então, este professor concluiu que não é o desmatamento da Amazônia que provoca a seca, muito pelo contrário. A Amazônia existe há só 14 mil anos, já o Cerrado existe há 35 milhões de anos. O homem destrói a natureza e a natureza responde. Nós estamos numa época de chuva, de abundância de água. Nada justifica a situação calamitosa em que estamos devido à seca dos nossos reservatórios. Então, eu te saúdo, Altair Salles Barbosa, mais um grande brasileiro com o sobrenome Barbosa. Nós vamos abordar um tema que é muito comum no meio espírita, mas que nós vamos encontrar também na literatura mundial, entre os estudiosos e na própria Bíblia. É o tema da obsessão. O que seria a obsessão? A obsessão é a intermitente intervenção de alguém no sentido de fazer um ataque psíquico em prejuízo de uma pessoa, de um grupo ou até mesmo de uma coletividade. O Espiritismo estudou muito profundamente, através de Kardec, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, o problema da obsessão e classificou, por exemplo, a obsessão simples, que o próprio nome já diz. É aquela atuação mais simples,
É a insistência de um espírito em se manifestar por uma pessoa. Não permitir que outros espíritos se aproximem e também se manifestem através dela. Não permitir que ela tenha um sossego no seu dia a dia. É uma atuação intermitente, importuna, incômoda, invasiva. É engraçado observar que Kardec aborda muito a obsessão como uma atuação espiritual. Mas nós temos visto ao longo da vida que existem também obsessores encarnados. Familiares, amigos, pessoas que às vezes até com uma intenção de ajudar, começam a intervir no dia a dia das criaturas. Pessoas que usam os seus recursos psíquicos para influenciar, para iludir, para levar a pessoa a fazer o que elas querem. Claro que uma pessoa encarnada, uma pessoa viva, ela tem os recursos do seu discurso, da sua chantagem emocional, do seu envolvimento emocional, mas ela está ali, visível, atuante, e através dos seus exemplos, você pode concluir se aquela criatura ela está bem intencionada com relação a você ou não está bem intencionada, se ela quer te levar para uma direção ou para outra. Agora, a influência espiritual, ainda que se perceba nessa obsessão simples, a atuação do espírito é muito mais sutil, é muito mais, menos invasiva, mais delicada e envolve, portanto, um discernimento da criatura de perceber essa influência, de saber exatamente o que lhe pertence em matéria de ação e de pensamentos, porque não importa qual seja o espírito que esteja atuando sobre uma criatura, nós somos 100% responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações, pela nossa atuação. E estamos todos interligados num mundo de vibrações, num mundo de pensamentos. É importante, portanto, que diante de uma atuação que nos prejudica, nós usemos a oração, a vigilância, a paciência e o respeito. Em matéria de obsessão, a primeira atitude é de profundo respeito com todas as pessoas envolvidas, encarnadas ou desencarnadas, para que você possa compreender a sistemática da atuação, entender o porquê dessa sistemática e aí sim, ligado aos seus mentores, se você sozinho não tem condição de superar aquela situação, você direcionar os fatos para algo proveitoso para a pessoa que está sendo atuada e para a entidade ou entidades que estão atuando. Porque não se trata apenas de livrar o encarnado, se trata de conseguir o progresso de todos. Então, nós temos outros tipos de obsessão que nós falaremos a seguir e que são menos sutis. Por exemplo, em vez de ser um espírito só que está atuando, vamos supor que seja uma legião. E quando são várias entidades, tem toda uma equipe atuando, um chefe e seus subalternos. E nós vamos encontrar isso no Evangelho através das lições emanadas pelo próprio Jesus. A cura do jovem gadareno, que é sempre muito impactante para todo mundo que procure estudar o Evangelho. Então, quem quiser ver o Evangelho, procure esta parte do Evangelho. Como foi que isto aconteceu e qual foi o desenrolar do evento em que Jesus se viu envolvido. Vejam, Jesus caminhava por Nazaré, pela Galileia,
E onde ele ia, a multidão o cercava. Quando ele chegou na região onde havia os gadarenos, ou gadazenos, havia um jovem tomado por uma legião. E só a presença de Jesus incomodou aqueles espíritos mais atrasados, que eram muito violentos, que o jogavam na terra, que o levavam a se machucar. E eles, ao verem Jesus se aproximando, começaram a gritar com Jesus através do moço: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Por que vieste nos atormentar? Veja, o mal sempre se sente atormentado quando o bem está presente. É uma visão deturpada que o mal tem. Mas Jesus simplesmente os repreendeu, dizendo que eles deveriam abandonar esse moço, porque era uma obsessão que não era simples, era uma obsessão de uma legião, e perguntou: como você se chama para o espírito? E o espírito disse: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Porque não era um apenas que atuava sobre o rapaz. E Jesus os repreendeu, mas eles estavam tão imbuídos da violência que eles se voltaram e disseram: Senhor, permita com que nós possamos atuar sobre a manada de porcos. E Jesus permitiu que eles descarregassem aquela violência nos animais. E dizem que 2.000 porcos se atiraram no mar, se afogando. Então muita gente pergunta: os espíritos então tomaram os porcos, incorporaram os porcos? Não, a simples presença deles causou uma conturbação terrível naqueles animais. Isto é algo que realmente precisa uma equipe para trabalhar quando uma pessoa está sendo atuada por uma legião. Mas se você consegue um acordo, uma intermediação com o chefe desse grupo, geralmente você depois consegue até um amigo que passa a trabalhar com você na desobsessão e que tem vasto conhecimento a respeito da atuação das trevas. Então você acaba ganhando um companheiro nessa atuação. Há outro tipo de obsessão que é mais sutil, é a fascinação. É um espírito geralmente hipócrita, mentiroso, inteligente, que avalia bem a situação, a pessoa ou as pessoas que ele quer envolver e procura o calcanhar de Aquiles daquelas pessoas. Procura exatamente como agir para levá-las a acreditar nele. Então, o médium fascinado, ele dificilmente aceita uma crítica de alguém do grupo. Ele sequer critica aquilo que ele recebe. A atuação geralmente se faz de uma forma a mexer com a vaidade da pessoa, a envolvê-lo, a dar às vezes algumas informações que se manifestam verdadeiras para adquirir a confiança. Então veja, tudo nós temos que passar pelo crivo da razão. E se uma coisa é verdadeira, diante de uma pessoa, de um grupo, de uma situação, ela vai se demonstrar como verdadeira. Então a fascinação ocorre com muito mais frequência do que a gente possa imaginar. Só para vocês terem uma ideia, Ritter não levou a fascinação com o seu verbo multidões e multidões? Quantos líderes, há pouco tempo nós tivemos o Mao Tse Tung, que levou os jovens a denunciarem amigos, familiares, pais e tudo mais, como se fossem traidores do governo. Então, esse movimento de fascinação, às vezes, atinge coletividades inteiras de encarnados. Levam multidões a fazer coisas absurdas. Você vê linchamentos ou você vê mortes de grupos, de minorias, de coletividades. Então nós precisamos realmente nos aliarmos ao bem, porque se nós aprendermos a sermos bons, não seremos facilmente conduzidos por nenhum espírito, por mais ladino, mais hipócrita e mais mentiroso, a agir de uma forma a nos prejudicar.
Essas semanas eu coloquei no Amazon, que é uma empresa americana que veio para o Brasil, eu estava esperando que viesse, porque assim você pode colocar os livros no Amazon e as pessoas em qualquer lugar do mundo podem acessar e lê-los. O Amazon paga um royalty muito baixo, não é pelo dinheiro, e sim pela divulgação. Quando você pensa que há 250 milhões de pessoas no mundo que falam a língua portuguesa, e que você agora pode pôr um livro em língua portuguesa no Amazon, e alguém pode acessar lá na Índia, na Espanha, na Itália, em qualquer lugar, você fica feliz de ver que você está podendo divulgar. Nós colocamos a história de uma moça que era atuada só por um espírito, não era uma legião, que produzia um sofrimento muito grande colocando agulhas no seu corpo. E eu fui procurada pelo médico, que era obrigado a radiografar e tirar, através de cirurgia, essas agulhas. E durante o processo da desobsessão, nós acabamos descobrindo o agente que estava promovendo aquilo e de que forma ele estava conseguindo aquele efeito físico tão danoso à jovem. Descobrimos as vidas passadas que envolviam essa história e pessoas encarnadas que ajudavam a jovem e que teriam também sido prejudicadas a ela, mas que a haviam perdoado. E que eram, de certa forma, o calcanhar de Aquiles do obsessor, e ele não sabia. Quando nós mostramos a ele a situação real, ele se dobrou e abandonou o processo. O livro está no Amazon e chama Salomé, que é a história dessa moça e como foi que nós agimos para conseguirmos a desobsessão. É um caso muito raro. Colocamos também um caso de um rapaz chamado Marcelo, que ele, através de um acidente de moto, ele entrou num processo de quase morte, foi ajudado pelos espíritos, houve uma moratória para que ele não morresse, mas ele desenvolveu um transtorno psicológico que se chama DID, que é a invasão de uma personalidade intrusa, que não era um envolvimento espiritual. Ele assumiu uma personalidade que ele tivera numa vida passada. E ele foi parar num hospital psiquiátrico, onde as equipes espirituais tiveram que intervir para transferi-lo de hospital, onde ele foi doutrinado para voltar à personalidade atual e poder retomar a sua vida e seguir em frente. Então, os casos são únicos. Casos de desobsessão são muito diferentes uns dos outros. Nós vamos encontrar, ao longo da Bíblia, no Velho, no Novo Testamento, e há um livro da editora Clarim que chama Obsessão, é de Allan Kardec. É muito pouco visto. Eu aconselho que vocês vejam esse livro, porque vocês vão ter uma dinâmica muito ampla de citações e exemplos com relação a isto. Mas não há obsessor, nem grupo de obsessores, por mais terríveis e ladinos, que possam nos obrigar a fazer o que não queremos, da forma que não queremos e no momento em que não desejamos. Mas Jesus pede que a gente ore e vigie, porque nós estamos imersos num mar de pessoas encarnadas e desencarnadas. E há uma influência muito grande. Às vezes você está sofrendo um ataque psíquico que não é de um obsessor. Você precisa ter uma autodefesa psíquica. Há um livro sobre isso, da Dion Fortune, uma grande escritora que ganhou prêmios nobres de literatura. Ela fala da autodefesa psíquica e ela conta casos de pessoas que adoeceram por ataques psíquicos de encarnados. Porque nós temos energia, nós temos magnetismo, nós temos eletricidade, nós temos o fluido vital e com ele nós podemos produzir o bem e o mal naqueles que se tornam alvos da nossa atuação. Sejamos responsáveis. Se não podemos agradar a todos, pelo menos façamos o nosso melhor. Chegamos ao fim de mais um programa. O assunto é inesgotável. Se vocês quiserem entrar em contato conosco,
entrem através da Web Luz ou através dos nossos e-mails, ou no Facebook.